Então, voltando do intervalo, pessoal de casa, a gente começa com o terceiro verbo impessoal, que é a relação do verbo fazer. E agora a gente começa a falar de um verbo que tem mais cara de prova, que é a relação dos verbos impessoais. Quando indicarem fenômenos da natureza, tá, existe isso, mas não é ainda a grande pedida da prova. Quando indicar o verbo ser, indicar data, hora e distância, é uma boa é uma relação, mas não é uma boa pedida. Agora, esse aqui é um caso importante. Esse caso é o que a gente tem que tomar cuidado. Então funciona assim, ó. Verbo fazer, tempo, temperatura ou fenômeno da natureza. Qualquer uma das três relações, não existe concordância nesse verbo. Só que aí que está o grande detalhe. Porque a gente acaba fazendo uma concordância quase de ouvido aqui. As pessoas se atrapalham e fazem a concordância. Que é assim, ó. Menos importante dos três. Fenômeno da natureza. Faz muito frio no Rio Grande do Sul. Legal. Mas percebe que se eu perguntar para o verbo quem é que faz o frio, não é o frio que faz e ninguém faz o frio. Não tem como. Ele indica um fenômeno natural. Então ele bate quase que na relação dos verbos impessoais que a gente viu antes, fenômenos da natureza. Choveu, ventou. Nesses casos, faz muito frio, indicou um fenômeno natural, já era. Não tem como ter sujeito nisso aqui. Agora, cuidado com essas duas relações aqui, ó. Faz 3 semanas que não estudo. Quantas vezes a gente já não escutou as pessoas dizendo assim, ó, fazem 3 semanas que eu não estudo. É natural a gente ouvir as pessoas falando isso. Fazem 3 semanas que não estudo. Esse era o ser que não devia parar de estudar. Porque esse verbo não existe na concordância. Não existe relação de plural nesse verbo. Então é, faz 3 semanas. Fez 12 graus ontem. Jamais fizeram 12 graus ontem. Que é um erro bem comum que as pessoas têm mania de dizer. Fizeram 12 graus ontem. Ó, impossível. Não existe relação de plural nisso aqui. Isso aqui é bem legal da gente escutar esses jornais que tem de manhã. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no resto do país tem, mas aqui de manhã tem um monte de jornal de manhã que os caras erram. É a melhor coisa para estudar português é assistir aquilo ali. Porque os caras erram direto essa história dos verbos na relação de temperatura. E aí é o tempo inteiro fazem 12 graus, fizeram 15 graus, mas não existe plural nisso. É sempre um verbo impessoal. Esse verbo aqui, ó, ele acaba sendo que um verbo quase que do clubinho. Quem sabe usar e quem não sabe usar. Tem que fazer parte do clubinho que sabe, né? Porque é muito legal quando a gente se identifica pelo verbo. Vocês não têm isso? É que vocês ainda não entraram para o clube. Vocês ainda estão no clube dos que não sabem. Agora que vocês estão entrando para o clube, sejam bem-vindos. É muito legal. Esses tempos, teve uma reunião de condomínio no meu prédio e eu queria ser o síndico. Porque eu gosto do bolo. E nada melhor do que ser síndico para curtir o bolo, né? E eu tava ali no debate, e aí o síndico atual fazendo o bolo, que não queria perder o cargo. Pô, o síndico no meu prédio ganha R$2.000. Tem noção quanto eu ganho por mês? Isso aí é o meu ano de salário, pessoal. Aí eu ali, passando fome, tentando um emprego de síndico, e no debate, aí um cara levantava polêmica, eu levantava polêmica, e aí tinha uma senhora tentando me defender, e a senhora falando bem, assim, ó. E aí eu ganhei o apoio de uma senhora e ganhei o apoio da outra, que eu falei que ia botar um banco lá na frente para elas tomarem chimarrão, né? Aí tô ganhando o apoio das velhinhas da comunidade ali, estão ali, e daqui a pouco meu principal cabo eleitoral, assim, que era uma velha, pegou e falou assim, ó, não, tá na hora de mudar. Fazem 7 anos que é o mesmo síndico. Quando ela falou fazem 7 anos foi muito legal, porque era uma roda. E tu viu que todos que pertenciam ao clube se olharam assim, ó. Todo mundo... E eu pensei, puta, perdi voto. Agora perdi voto. Porque os que sabem o verbo jamais vão votar em mim, que tem um cabo eleitoral que fala fazem 7 anos. Né? Sendo eu um professor de português, tenho o cabo eleitoral que não sabe um verbo impessoal. Não existe isso. Não existe. Cuidado com essas relações. É sempre faz, jamais fazem. Tá? Fazem aqui, ó, é chinelagem. Fazem 3 semanas. Quantas vezes tu já não ouviu as pessoas dizendo assim, ó, olha aqui, ó, teleentrega, fazem 2 horas que eu já pedi a pizza.
Merece comer uma pizza, pessoal? Não merece, tem que passar fome para aprender a falar, porque faz 2 horas. Posso dizer que fizeram 15 minutos que eu telefonei e até agora nada. Posso dizer isso? Fizeram 15 minutos nem a pau. Eu tenho que dizer o quê? Fez 15 minutos. Fez 15 minutos. Agora, ó, fica o desafio. Sai pra vida, depois que terminar essa aula, sai pra vida e começa a reparar o que tu vai ouvir por aí. É festival, é para estudar português. Só repara assim, ó. E daqui a pouco tu vai ver fazem 12 dias, fazem 3 dias, fazem tarará. Bizarro. Ontem no banco mesmo, ontem eu tava no banco, que eu tô devendo um dinheiro, pessoal, até se alguém puder me ajudar depois. Eu tava no banco e aí uma mulher atendeu os telefones bem alto no banco, assim. E é bizarro, né? Quem fala no celular berra, né? E aí a mulher berrando no banco, assim, uma vergonha. E aí eu ali, e eu só de bico escutando o que ela tava falando, né? Porque eu gosto de ouvir as pessoas. E aí a mulher berrando e contando que ela tava no banco e não sei o que, blá. E aí ela desligou o telefone e aí eu fiquei ouvindo ainda o que ela tava falando, né? E aí ela falou assim pra gerente, assim, ó. Não, mas é que eu não posso pagar tanta taxa assim. Fazem, não sei quanto, fazem 5, 4 anos que eu tenho conta nesse banco. E falou bem alto ainda. E aí eu pensei, me deu uma vontade de rir quando a mulher falou aquilo. Porque eu pensei, se eu fosse o gerente, eu ia dizer, a senhora vai ter uma sobretaxa. Né? Porque a senhora precisa aprender a falar. Não existe relação nesse caso. Não existe. É chinelagem. Tudo bem? Quando ela falou fazem tararã, eu pensei, não é à toa que ela berra quando fala. Não é à toa. Aí tu faz, ai Zambelli, que horror. Isso é preconceito linguístico. Tu tá excluindo as pessoas da sociedade. Tá, mas tu percebe que a vida inteira foi julgado dessa forma? Tu é julgado pelo que tu fala, não é? Não só pelo conteúdo, mas pelo jeito que tu fala. Se eu começar a falar cheio de sotaque, aqui vocês vão me discriminar. Se eu falar errado, vocês vão querer me matar. Não é assim que a vida é assim, então não é à toa. Quem estuda mais, domina mais, é aceito mais. É essa relação. Isso aqui, ó, entra pro clubinho, tá? Não fica de fora. E o detalhe legal da gente se dar conta é que existe um treco chamado locução verbal. O que é uma locução verbal? 2 ou mais verbos juntos. Então eu coloco assim, ó. Está ou estão fazendo 15 dias. Tarará, tarará. Está fazendo 15 dias ou estão fazendo 15 dias? Tá, o segredo tá aqui, ó. Se esse verbo não tem sujeito, é uma locução verbal. 2 verbos juntos. Esse verbo não tem sujeito, ele contamina o verbo do lado. Então eu digo que está fazendo 15 dias. Jamais estão fazendo 15 dias. Certo? É uma relação de verbo impessoal. Não tem como. Todo mundo que se juntar a ele perde o sujeito. Então não adianta perguntar quem é que está fazendo, que ele não vai conseguir te responder. Está fazendo, deve fazer 15 dias e assim por diante. Tudo bem isso? Sim? Legal. O principal, então, é o próximo. O clássico verbo haver. Esse aqui, ó, é o mais pedido nas provas de concurso, juntamente com o verbo ser. Mas funciona da seguinte maneira. Ele é a letra C da página 48. Todo mundo achou ali? Então tá. Tem só essa parte ali, ó, dentro dos quadrinhos, ó. Agora coloca isso aqui pra mim, então, por favor.
Foi? Foi? Duas frases, demoram tudo isso para copiar duas frases. Tem como a gente editar essa parte, Letícia? Para parecer que eles são mais rápidos, será? Aí ainda ficaram bravos ainda. Que tri, hein? Foi? Então foi, te liga. Olha só, o caso é assim, ó. Semântica. O caso funciona assim, ó, pessoal. Quando o haver tiver o mesmo sentido, tiver o mesmo significado, tiver a mesma semântica de existir e de ocorrer, esse verbo, o haver, se torna impessoal, ou seja, significa te dizer que ele não terá o sujeito. Ele não tem sujeito. Ô Zambelli, o haver nunca tem sujeito? Não, não é isso que eu estou te dizendo. Estou dizendo que ele não tem sujeito quando ele for igual a existir e ocorrer. Igual a existir e ocorrer ele não tem. Então olha só. Ele acaba sendo um verbo sem sujeito, mas ele tem complemento, porque ele é um VTD, e ele só tem objeto direto. Beleza. Ah, eu nem sei o que é isso ainda, Zambelli. A gente vai chegar lá. Mas ele tem complemento, ele não tem sujeito. Só que existir e ocorrer são verbos pessoais, ou seja, eles têm o sujeito, mas eles não têm complemento, porque eles são chamados de verbos intransitivos, que são verbos que se bastam, e eles acabam concordando com o sujeito, o que significa dizer que eles vão ter singular e eles vão ter plural. Tá? Então esse é o grande detalhe da matéria, ó. Eles te dizem a mesma coisa, mas eles se organizam de formas diferentes. Eles comunicam a mesma coisa, mas de maneiras com estruturas diferenciadas. Até aí, tudo bem? Sim? Então, ó, só pra gente já criar maldade, te dá conta do seguinte, ó. Quando eu digo que um verbo é intransitivo, significa que ele não tem objeto direto. Ele não tem isso aqui, ó. Então, olha o que eu estou te mostrando. Haver, quando igual a existir e ocorrer no sentido, ele não tem sujeito, mas ele tem OD. Já existir e ocorrer é o contrário. Tem sujeito, mas não tem objeto direto. Legal? Então vamos lá. Vamos para a prática disso então. Vou começar nessas frases aqui, ó. Ficou muito apertado o quadrinho aí para fazer o exemplo? Então, primeiro, olha só. Percebe que quando eu digo havia cavalos machucados na baia, eu não estou te dizendo a mesma coisa que aqui, ó. Existiam cavalos machucados na baia. Eu estou te dizendo que a semântica
é igual. Semântica é igual. Agora, o que acontece se essas frases te dizem a mesma coisa? Significa que cavalos machucados aqui é diferente de cavalos machucados aqui, ó. Por quê? Porque o existir, ele tem sujeito, ele é um verbo normal, ele não tem nada de especial. O especial da brincadeira é o haver. O existir é um verbo normal. Então, quem é que existia? Cavalos machucados. Cavalos machucados existiam. É isso que eu tô te dizendo. Cavalos machucados existiam na baia. Só que no de cima, pessoal, eu não posso dizer que é que havia cavalos machucados. Por quê? Porque esse verbo haver, quando for igual a existir e ocorrer, ele não terá sujeito, mas ele terá algo chamado de objeto direto. Ele não tem sujeito, mas ele tem objeto direto. E aí que está o segredo da brincadeira, ó. Por que o haver, então, não tem concordância? Porque ele não tem sujeito, ele tem complemento. Então, cavalos machucados, o verbo não precisa concordar com ele, porque ele é complemento. Então, o sujeito eu não tenho. A moral é a seguinte, ó. Esses verbos têm a semântica igual, mas esses verbos têm a estrutura diferente. Por quê? Porque eles comunicam a mesma informação com estruturas diferenciadas. Um não tem sujeito, mas tem objeto direto. O outro tem sujeito, mas não tem objeto direto. E aí? Tudo bem até então? Agora olha só que legal. Cavalos machucados. Se eu trocar por cavalo machucado, eu vou dizer que existia um cavalo machucado? Não. Quem é que existia? Responde. Cavalo machucado. Cavalo machucado. Então isso aqui é o sujeito da frase. Quem é a parte mais importante do meu sujeito? Cavalo. E olha só, o núcleo do sujeito é singular, não tem problema. Verbo é singular também. O núcleo do sujeito é plural, verbo no plural também. Tá, e aqui em algum momento eu posso dizer que haviam cavalos? Haviam cavalos. Posso? Não, porque ele não tem sujeito. Ele é igual a existir, então, não tendo sujeito, ele não concorda com ninguém. Por isso que não pode ser haviam cavalos. Tá? A última formatura que eu fui aqui em Porto Alegre, que eu prometi que eu nunca mais ia em formatura. Porque é muito chato formatura, vocês não acham? Vocês não acham? E eu acho muito chato, muito. É uma chinelagem, todo mundo grita, aí tem discurso, de todo mundo é discurso, e as pessoas levam buzina. Não sei se no resto do país é assim, mas aqui é assim, é chinelagem. Antes era bonito, as pessoas usavam toga, era uma coisa respeitosa, as famílias sentavam bem na frente. Assim, agora, primeiro que todo mundo se forma. Se tu quer, tu te forma. Compra um diploma, paga a formatura e tá dentro. E depois que é uma chinelagem, todo mundo grita, assim. Enfim, muito ruim. Aí eu tô na última, e dura 5 horas, porque eles resolveram fazer um show, né? Então é horrível, assim. Tipo, tá, meu, entrega o canudinho aí, ó, galera, discursinho acabou. Não, aí 5 horas de formatura. E aí eu nunca me esqueço que a formatura que eu fui tinha umas 2, 3 mil pessoas. Que era numa universidade, aqui na Avenida Ipiranga ali, pessoal. Que é uma universidade que tem um salão bem grande. Aí eu tava lá assistindo a formatura, de 1 hora de formatura eu larguei, né? Fui lá pra trás, tem uma cafeteria, aí tô eu lá conversando, aí todo mundo conversa, ninguém presta atenção na formatura. Aí, discurso do professor não sei o que lá, que tinha se aposentado e deram uma chance pro cara dar as últimas palavras da vida dele. E aí o cara foi lá e começou a falar todo bonito, assim, todo articuladinho, e daqui a pouco ele falou assim, ó, sim,
A vida é uma mudança. Houveram mudanças no caminho. E eu tomando café, cheguei a fazer assim, ó. Falei, tem noção do que esse monstro tá falando? 2.000 pessoas. O cara pega o microfone e diz, houveram mudanças no caminho. Vocês não se abalam com isso? Vocês não acham isso horrível? Vocês não têm vontade de sair correndo e dizer, ó, devolve o meu dinheiro? Vocês não têm vontade de fazer isso? Porque olha aqui, ó. Houveram mudanças. Monstro da língua. Houveram mudanças. O que o cara tá me dizendo? Olha, ocorreram mudanças. Não. Se ele não sabe falar, ele não tem que falar. Quem joga bola é jogador. Quem dá discurso é quem sabe falar. Não sabe falar, senta. Houveram mudanças? Larga, amigo. Porque olha só, são iguais. Houve mudanças. Houve mudanças. Certo? Não posso dizer houveram mudanças. É linguagem chinelagem. Mas, Zambelli, tu é muito chato. Sou e não tô nem aí. Tá? Azar. Vai aprender a falar, meu. É essa relação. Tudo bem? Sim ou não? Vocês não veem médico por aí querendo que as pessoas fiquem doentes, não é assim? Eu ando por aí, eu quero que todo mundo fale bem. Então, português básico para os discurseiros. Certo? Chinelagem. Vamos fazer mais uma pra gente ver se pegou a manha, pode ser? Vamos lá, só mais uma. Olha só. Ó, te dá conta. Ocorrerá um concurso no sábado. Quem é que ocorrerá? Ele te responde. Um concurso. Sim? Sujeito da minha frase. Quem é que ocorrerão? 3 concursos. Sujeito da minha frase. Agora, eu posso dizer que haverá 3 concursos? Sim? Sim, porque isso aqui não é o sujeito. Isso aqui é só o objeto direto. Claro, ó, te dá conta que estes verbos te dizem a mesma coisa. A semântica deles, semântica, é igual. Então, haverá 3 concursos, ocorrerá um concurso. Posso dizer que haverão 3 concursos? Nem a pau, porque esse verbo não concorda quando indicar fenômeno, quando indicar existir e ocorrer. Então, indicou existir e ocorrer, ele está te dando a mesma informação, ele não concorda. Ele fica sempre no singular. Sim? Foi? Tá. Olha só. Acabou. Deixa eu te mostrar isso agora aqui, ó. Todo mundo já copiou essas 3 frases aqui? Não. Oi. Quem ou que? Quem ocorrerão não. Ou pode até perguntar que é que ocorrerão. E ele vai te responder. 3 concursos. A pergunta pode ser que. É que geralmente o quem, quando a gente pergunta para descobrir o sujeito, pressupõe que tem que ser uma pessoa, né? Pois é. Isso. Mas aí tu pode perguntar o quê? Que é que ocorrerão? Aí ele te responde. Porque o existir e ocorrer são verbos normais. Na verdade, eles só não haverão porque tem o mesmo sentido do ocorrer. Né? Isso aí. Então, só por isso. Né? Só por isso que ele não vai ter plural, porque ele é igual a existir e ocorrer. E a gente se atrapalha, porque lembra da primeira tela de sujeito que eu falei pra vocês assim, ó, pessoal, a gente está acostumado a encontrar sujeito mais o verbo. Lembra disso? Sim. Aí eu falei pra vocês, ó, mas existem vários casos que aparece verbo mais sujeito. Tudo bem? Foi isso que eu mostrei na primeira tela, né? E eu falei que as duas estavam ok. Tá, mas olha só. O que eu tô te mostrando? Tô te mostrando que assim, ó, o existir e o ocorrer, eles se apresentam verbo mais sujeito. E o haver se apresenta verbo mais OD.
Por isso que eles acabam ficando quase que iguais. Porque tanto o sujeito quanto o objeto direto, eles não têm preposição na largada. Então olha como é fácil da gente errar, ó. A gente erra bem assim, ó. Haverá o que? Um concurso. Haverá o que? 3 concursos. É todo mundo igual, né? Mas não é. Porque o haver não tem sujeito quando for igual a existir e ocorrer. Então, apareceu existir e ocorrer, tu tem que perguntar quem é o sujeito dele. No haver é que tu não adianta perguntar o sujeito, aí tu pula a etapa. Aí tu deixa de saber quem é o sujeito e passa a buscar o complemento dele. Tudo bem? Agora olha só. Aqui, ó. Se eu colocar assim... Está... Estão... Havendo... E está... Estão... Ocorrendo. Conversas paralelas. Lembra que era essa briga nos colégios? Sempre a Sora, quando entregava o boletim, entrava com esse discurso das conversas paralelas. Tá, mas olha só. Vamos ver como é que a Sora pode dizer isso então, ó. Olha só. Quando eu digo que está havendo ou estão ocorrendo, está ocorrendo, eu estou te mostrando que esse processo, ó, são 2 verbos juntos. 2 verbos juntos levam o nome de locução verbal. Que nem a gente fez agora no fazer, lembra? Tá, e o que eu estou te mostrando aqui, ó? Esses verbos não dizem a mesma coisa? São equivalentes na semântica, são equivalentes no sentido. Então tá, então acontece a seguinte brincadeira, ó. Ele não tem sujeito, igual o verbo fazer, passa para o cara do lado. E eu digo que está havendo conversas paralelas. Está havendo conversas paralelas. Conversas paralelas é o objeto direto deste verbo. Ok? Só que o existir e ocorrer, eles têm o sujeito. Quem é que está ocorrendo? Ele te responde, conversas paralelas. Então, aquilo lá é o sujeito da minha frase. Conversas paralelas, sujeito de estão ocorrendo. Dizem a mesma coisa, mas se organizam de maneiras diferentes. Ok? Tá. Tá muito difícil, pessoal. Essa parte é mais chatinha, né? Não, todo o resto não. E assim, claro que eu tô brincando com vocês da formatura, brinquei das pessoas que não sabem falar lá do banco, da reunião de condomínio, mas é uma relação que a gente brinca com isso, mas ele tem um fundo de verdade quando tu começa a pensar assim, ó, que as pessoas se julgam pelos que sabem falar, os que não sabem falar. Quando alguém fala menos, quando alguém fala que seja, tu discrimina o cara, tu que sabe a matéria, tu não diz assim, ó, ai burro, não sabe falar. E aí a gente começa a pensar em hierarquias de fala, que daqui a pouco tu entra num outro patamar, e tu entra num outro patamar, e um desses divisores, assim, dos que sabem e os que não sabem, do que as pessoas dão risadas, são esses verbos impessoais. Eu brinquei com vocês, mas é uma relação importante isso. O cara que dá um discurso, o cara que vai se expor, ele não pode errar um verbo impessoal, porque ele não é tão complicado pensando no discurso, que tu tem muito mais coisa para errar. Tu pode errar o pronome, tu pode errar o verbo, tu pode errar uma concordância. Ah, Isabelle, mas ninguém sabe falar, então ninguém vai reparar isso. Será? Né? Depende de qual é o meio que tu está. Daqui a pouco tu vai usar numa relação, ó, depois da aula vai todo mundo tomar uma cerveja. Isso é um exemplo, tá? Todo mundo vai tomar uma cerveja. Bom, então lá no boteco não existe norma culta. Então aqui, ó, nós furmos, nós vortemos, e que seja, menos bebida, e é isso. E é isso. Ah, o Zambelli falou menos, e nem tá bêbado, tá? Mas nós estamos no boteco.
Agora, no momento que tu te apresentar no discurso, tu vai pedir um emprego, tu vai te expor perante as pessoas que tu nem conhece, norma culta, velho. Sabe? É que nem roupa. Falar é que nem roupa. Tu não vai de biquíni pedir emprego. Tá. Vamos pensar outro. Esse não deu certo. A gente não vai de biquíni na formatura e a gente não vai de terno pra praia, né? Porque cada situação é uma nova situação. A fala é a mesma coisa. Então é isso que eu quero te mostrar. Que na verdade, a gente tem que ser poliglota dentro da própria língua, né? É essa a sacada. É tu saber fazer a inferência certa. O jeito que tu vai conversar com o porteiro do prédio não é o mesmo jeito que tu pede um emprego, e não é o mesmo jeito que tu namora, e não é o mesmo jeito que tu tá no boteco, e cada situação é uma nova situação. Isso que é o legal do português, pra gente pensar sobre isso. Legal? Vamos fazer mais um aí, pode ser? Deixa eu te mostrar o detalhe da matéria agora. Assim, ó. Pá, Zambelli, os caras surtaram. Se surtar, sai daqui a questão, ó. Olha só. Verbo haver, eu te falei que quando ele for igual a existir e ocorrer, significa dizer que o verbo haver, que o haver é impessoal. Só que agora eu quero te mostrar o seguinte, ó. Esse verbo haver, ele também pode ser igual a ter. E se ele for igual a ter, significa dizer que o haver é pessoal. Então, olha só que perigo isso aqui, ó. Aqui a gente já está falando de um concurso mais elaborado, tá? Então, a questão nasce daqui, ó. Existir e ocorrer, se o haver for igual a existir e ocorrer, o haver não tem sujeito. Agora, se o haver for igual a ter, é pessoal. Tá, então, por exemplo, se eu colocar assim, ó. Havia pessoas aqui. Certo ou errado essa frase? Certo. Vamos trocar por existir? Troca aí pra mim. Existiam pessoas aqui. Beleza. Então eu posso escrever como tinham pessoas aqui. Sim? Olha que sacanagem. É aqui que está o detalhe da matéria, ó. Por quê? Porque a gente acha que é igual, mas não é igual. Existir é uma coisa, ter é outra. São coisas diferenciadas. Então, eu vou te dizer o seguinte, ó. A primeira troca que eu tenho que fazer é o existir e ocorrer. Se acontecer do existir, do haver, ser igual a existir e ocorrer, tu já elimina a possibilidade dele ter sujeito. Se não rolar, aí tu vai para a segunda troca, que é ter. Então, olha só, na minha frase ali das pessoas, eu consegui trocar pelo existir. Então eu já posso te dizer que não existe o ter. Se eu conseguir trocar por existir e por ocorrer, não tem o ter. É eliminatório, eles não são sinônimos. Ter e existir são coisas diferentes. Tá? Então não existe essa possibilidade ali, ó. E é bem comum a gente encontrar na prova assim, ó. É bem assim que cai, ó. Há problemas. Poderíamos trocar o A da linha 30 por tem problemas. É bem assim que cai, ó. Há problemas da linha 15, poderia ser substituído por tem problemas, sem prejuízo para a norma culta. Aí a gente faz de ouvido, né? A gente faz de ouvido. Há problemas. Tem problemas. É igual. Tá, mas olha, dá para dizer que existem problemas, ocorrem problemas, então não pode ser tem problemas. Eles não são sinônimos. Não existe essa possibilidade. Por quê? Porque primeiro é o existir e ocorrer, depois é o ter. E aí?
De quando tem? De quando tem. Sim, sim. Vamos chegar lá. Tá, a primeira parte foi... Tá, então vamos ver o que a Ana Paula falou. Tá, mas e quando é que tem então o treco? Tá, ó, quando tem é assim, ó. Olha só que legal. Se eu colocar assim... Eles haviam revisado a matéria. Olha só. Eles haviam revisado a matéria. Tá? Legal. Vamos trocar por existir. Eles existiam revisado a matéria. Eles ocorriam revisado a matéria. Não deu. Opa! Então eu tentei a primeira. Não rolou. Vamos tentar trocar pela segunda. Eles tinham revisado a matéria, dá? Sim. Aí dá. Então agora sim eu posso chegar no tinham. Mas eu só posso chegar aqui depois de tentar aqui, ó. Depois de tentar o existir e ocorrer. Primeiro é o existir e ocorrer. Depois é o ter. É, a gente... É porque a gente sempre faz na linguagem do dia a dia usar o ter, né? Ah, tô com uns problemas. A gente tá com tudo sempre, né? A gente sempre tem alguma coisa, tem, tarará. Então, tem o problema, mas eu digo que existe problema? Sim, então já era, tem problema. Esse tem que a gente usa na linguagem coloquial nos prejudica na hora da prova. Mas esse é o raciocínio, ó. Primeiro tem que ser aquele lá, para depois a gente chegar aqui. Oi? O fato de haviam, né? Pois aquilo está em plural já não quer dizer automaticamente se trocar pelo verbo ter? Isso, ó. Ele perguntou se o haviam estando no plural já não é na hora que a gente vê se é o ter. Mas é que na hora da prova, por exemplo, eles podem fazer aqui, ó. Para ver se a gente sabe o certo ou o errado. Então, na hora da prova, a pegadinha pode vir de qualquer lado, né? Errar a concordância, errar... Por isso que... Claro que já dá para deduzir. Uma coisa também que eu acho que dá para chamar a atenção é assim, ó. Esse verbo haver, ele não tem sujeito quando ele é o principal. Quando ele é o auxiliar, ele tem sujeito. O auxiliar é o que fica daqui, ó. Olha só, te liga. Quando eu digo assim, ó. Deve haver conteúdos. Olha só. Deve haver conteúdos. O que eu estou te dizendo? Devem existir conteúdos. Não é isso que eu estou te dizendo? Então não dá para dizer que devem ter conteúdos. Percebe? Não dá para dizer devem ter, porque eu estou dizendo que devem existir. Então o ter não dá. Mas olha o detalhe. Agora o haver, ó, é o principal. Da locução verbal, ele é o principal. Aqui não, ó. Aqui ele é o auxiliar. Entenderam? Ó, numa locução verbal, quando eu ponho dois verbos um do lado do outro, sempre esse cara aqui é o principal, tá? O último é o principal. Olha pro quadro com vontade. Olha pra cá. Olha, pessoal de casa, olha. Sempre esse cara é o principal, é o último. É o último, ele é o principal. Se o haver ficar desse lado, ele é auxiliar. Então o auxiliar, quando ele estiver como auxiliar, provavelmente ele vai ter sujeito. Ele sempre tem sujeito. Quando ele for o principal, provavelmente ele não tenha sujeito. Que é o que acontece aqui, ó. Aqui ele não tem sujeito. E aí ele faz o quê? Contamina o cara do lado. Ninguém tem sujeito comigo. Ele é o principal. Esse é o auxiliar. Aqui é o contrário, ó. Esse é o principal e esse é o auxiliar. Manda o principal. Entenderam? E aí? Fala alguma coisa? Sim? Vamos fazer um exercício aí pra gente sentir o drama? Pode ser? Vamos lá então. Muito legal essa matéria. E essa é só a primeira de análise sintática, hein, pessoal? Não, mas vai dar certo.
Olha a página 50. Tá vendo o exercício 3? Página 50, exercício 3 diz assim, ó. Classifique os sujeitos das orações seguintes utilizando o seguinte código. 1, simples. 2, composto. 3, indeterminado. 4, oração sem sujeito. Faz aí pra mim então, por favor. Então vamos. Ele diz assim, ó. Voltando então do intervalo... Melhor, voltando agora para a correção dos exercícios, ele pede os códigos, então, e aí é só perguntar para o verbo, né? Vamos lá, então. Lá no morro, uma luz somente havia. Não era assim o exercício? Ó, posso dizer que é que havia? Sujeito simples. Vou matar vocês. Porque esse verbo haver não é igual a existir. Pode dizer que lá no morro uma luz somente existia. Existia somente uma luz. Então esse verbo é igual a existir, o haver não tem sujeito. Verbo impessoal, oração sem sujeito. 4. Acordei de um sonho estranho. Quem é o sujeito de acordei? Eu. Eu acordei. Sujeito simples. E aí depois a gente tem o verbo ser ali. Agora é tarde. E aí? Agora é tarde. Hã? O agora é o sujeito? O agora é que é tarde? Não é uma relação temporal? Não é um fenômeno temporal da relação? Então, oração sem sujeito. Precisa ser, destaca o ser ali pra mim. Ó a neura. Apareceu o ser, tem que ficar neurótico. Precisa-se de datilógrafos com bastante prática. Que é que se precisa? A gente até tenta responder de datilógrafos, mas aí vem uma preposição. E essa preposição deixa claro que a gente não sabe quem é que precisa. Índice de indeterminação do sujeito, por isso que o sujeito é indeterminado. Corinthians e Flamengo decidem amanhã o Campeonato Brasileiro no Maracanã. Quem é que decidem amanhã? Corinthians e Flamengo. Sujeito composto, porque são dois itens importantes, Corinthians e Flamengo. Depois ele diz assim: assassinaram mais um líder rural. Quem é o assassino? Não sei. Pode ter sido 1, 10, 20 pessoas. Sujeito indeterminado. 3. O casamento foi marcado para 3 dias após o aniversário da morte da mamãe. Quem é que foi marcado? O casamento. Sujeito simples. Ele faz 13 anos amanhã. Oração sem sujeito? Simples, porque é ele que faz, né? Ele faz. Não é faz 13 anos que eu nasci. Aí tudo bem. Agora ele faz 13 anos amanhã, sujeito simples. Não existe pecado do lado de baixo do Equador. Ó, que é que não existe? Pecado. Então a gente tem um núcleo pecado. Logo, sujeito simples. Reclamaram do simulado. Quem é que reclamou? Não sei. Alguém? Não sei quem. Sujeito indeterminado. Faz 30 minutos já. Quem é que faz? Não sei. Porque... Não sei não. Não existe, né? Por quê? Porque é um verbo impessoal. Está indicando o tempo decorrido. Verbo impessoal. Logo, é uma oração sem sujeito. 4. Esqueci tudo na hora. Simples. Esqueci. Está no verbo. Eu esqueci. No relatório não aparecerão termos técnicos. Que é que não aparecerão? Termos técnicos. Cuidado para não achar que isso é complemento do verbo. Isso é o sujeito do verbo. Termos técnicos é o sujeito simples.
Meses depois fui para casa. Sujeito está no verbo, sim? Eu fui. Sujeito simples, então. Uma coisa é importante para mim. Que é importante? Uma coisa. Sujeito simples. Zambelli, você pode me explicar isso de novo? Quem é o sujeito? Você ou Zambelli? Você é o sujeito. Porque quando eu chamar Zambelli, eu posso chamar Zambelli de tu e de você. Zambelli, tu podes me explicar? Ou Zambelli, você pode me explicar? Então o sujeito não é quem eu chamo, mas é quem o verbo indica. O verbo indica você como sujeito. Você é o sujeito simples. Ok? Tá. Aí, olha só o que vai ser o tema para a próxima aula, então. A gente já acabou a parte da morfologia, então a gente vai fazer assim, ó. Olha que legal que vai ser o tema, vai ser bem fácil. Não precisa nem anotar. É assim, ó. Da página 50 para trás. Entenderam? Da 50 para 1. Tudo que tiver de exercício, faz. Porque aí na próxima aula a gente corrige tudo que falta de morfologia, aí a gente já faz essas relações de sujeito aqui, que falta o exercício 4 e o exercício 1 da página 49, e aí deve ter alguma coisinha que outra de morfologia. A gente mata tudo na próxima aula para ficar livre para continuar a nossa matéria. Certo? Fica o mesmo esquema... Oi? Falta o sujeito racional. Isso, a gente vê na próxima aula também. Mas até lá não vai ter nada aqui nos exercícios. Tenta chegar em casa e dar uma revisada nessa parte de sujeito, porque na próxima aula a gente vai precisar dominar bem esses conceitos, porque a gente vai ver uma relação de verbos. É um pouco difícil no começo, mas depois fica um filezinho. Então não se apavore. Tá bom? Então, o tema até domingo, tá? Nossa aula é na terça, mas domingo, quando aparecer o Faustão, tu já sabe que os teus coleguinhas estão fazendo o tema. Tá bom? Pessoal de casa, qualquer dúvida, fórum. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.